Olá pessoal, sou o professor Marcelino aqui na Faculdade Legale e hoje nós vamos fazer um curso em 3 módulos que nós demos o nome de 3, 2, 1, falando dicas práticas para uma oratória de sucesso. Comigo, professor Marcelino, aqui na Faculdade Legale. Coloca a tela cheia aí para nós. Isso! Então nós vamos começar aqui em 3 módulos, nós vamos fazer sempre em torno aí de 40 a 45 minutos e depois nós vamos iniciar a última parte com uma parte prática. Isso mesmo. Quais são os objetivos do curso? Proporcionar ao aluno conhecimento teórico e prático com o escopo de melhorar a arte de falar em público, em palestras, aulas, sustentações orais e outras situações do cotidiano, como venda, eventos e entrevistas, visando eliminar inibições e vícios que prejudicam a comunicação. Isso mesmo, volta aqui para mim agora. Eu quero que você entenda o seguinte: um curso como esse, ele não adianta nada se você só assistir o que eu estou falando aqui. Você precisa colocar em prática. Isso mesmo, fazer com que as coisas aconteçam. Não adianta você só assistir. É a mesma coisa de você ler o manual de um veículo e tentar aprender a dirigir o carro com o manual e não colocar em prática. Você precisa sentar no automóvel, ter aulas práticas. E o que nós vamos fazer nesse curso de diferente? No 3º módulo, nós vamos dar dicas como você pode treinar em casa, como você pode fazer um vídeo e ver a sua performance. Beleza? Coloca a tela cheia aí para nós. Eu coloquei aqui uma referência bibliográfica para que você possa buscar conhecimento e aprofundar o seu conhecimento dentro das obras clássicas de uma boa oratória. Então eu tenho não só da linguagem jurídica, porque a maioria das pessoas que nos assistem são da área de direito, do Eduardo Bittar, mas também do Roberto Cialdini, a Armas da Persuasão, como influenciar e não deixar se influenciar, do Dimitrios e do Mazzarella, um clássico, fique bem na fita, que foi feito inclusive para advogados, 2 livros do professor Reinaldo Polito, Vença o Medo de Falar em Público e Como Falar Corretamente e Sem Inibições, do Laer Ribeiro, O Poder da Comunicação, e do Pierre do Roland, O Corpo Fala. Beleza? Vamos lá? Vencendo o Medo. Olha aí na sua tela. Puxa o slide cheio para nós. É isso aí. Coragem não é ausência de medo, e sim o seu controle. Coragem é firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocionalmente ou moralmente difícil. Volta aqui para mim. Eu quero agora falar com você. Eu sei que muitas vezes você foi chamado a falar em frente numa sala de aula e você tremia, a voz não saía, a perna começava a tremer, as mãos começavam a suar e você queria que aquilo acabasse rapidamente. Isso é natural. Isso mesmo. Isso acontece com todos, porque o natural é ter esse medo, é ter essa aflição, essa angústia de ter que ir à frente de uma plateia, pode ser alunos, podem ser os amigos seus. Mas se você tiver ali uma fiscalização de todos os olhares voltados para você, você passa a ter um desconforto. E eu disse isso é natural? Sim, é natural. Para você ter uma ideia, os americanos fizeram uma pesquisa. Na verdade, o jornal Sunday Times pesquisou nos 50 estados americanos. Veja aí a pesquisa. Puxa a tela cheia para nós.
O jornal Sunday Times realizou uma pesquisa junto a 3.000 americanos para descobrir o que lhe causava maior medo. Para 41% dos entrevistados, a situação que provoca maior pavor é algo até certo ponto comum e muitas vezes necessário no dia a dia dos profissionais, que é o falar em público. Volte aqui. Se você pega um percentual de 41% como sendo o maior medo do ser humano, o que será o segundo maior medo? É o medo da morte. Aí você deve fazer uma comparação rápida. Se tem gente que tem mais medo de falar em público do que da morte, significa que a pessoa prefere morrer a falar em público. Não é estranho isso? Mas é verdade. Então, existem maneiras de você vencer isso, de você estar melhorando a sua performance. E outra, a mãe da perfeição é o treinamento, é a repetição. Quanto mais você treinar, quanto mais você falar em público, mais você vai vencer e controlar esse seu medo. Eu costumo dizer, na minha vida de militar, uma coisa que é muito difícil para quem está iniciando na carreira, por exemplo, como bombeiro, é vencer o medo de altura. Porque é natural do ser humano fugir do perigo, está no seu instinto, está no seu DNA. Então, quando você, por exemplo, tem que atravessar um prédio para o outro, numa tabuinha de 20 centímetros, se eu colocar essa tabuinha no chão, você passa por ela fácil. Mas se eu colocar essa tabuinha a 40, 60, 180 metros de altura, o negócio começa a dar um friozinho na barriga, a perna começa a tremer, o vento parece que vai te derrubar. Então é algo que você precisa treinar. E olha só que interessante, na altura, como é que é treinado? Você coloca lá a tabuinha, põe um cinto de segurança, põe um chamado mosquetão, deixa você amarrado num cabo de aço que acompanha aqui. No primeiro momento, você vai passar segurando o cabo. E tem a cordinha também, tá lá. Você chega do outro lado. Depois você já começa a treinar sem segurar o cabo, mas você fica olhando para ver se você está ali enganchado. E depois que você venceu a parte disso, aí você tira a segurança para você passar. E se não der certo? Não, aí existe o segundo socorro, que seria uma rede embaixo para te segurar. Então, são técnicas para você se sentir seguro. E aí, o que as pessoas dizem é que você está perdendo o medo. Na verdade, não é isso. Você está, na verdade, controlando o medo, porque você se sente seguro. Esquece o bombeiro, vamos agora para a arte de falar em público. Se você começar a treinar, primeiro sozinho, gravando, depois para pequenos grupos, eu tenho a certeza absoluta que logo você vai falar com muita naturalidade para multidões. Depende do seu público, é claro, mas você vai se desinibindo aos poucos. Então, vamos para essa prática. Eu vou te dar ferramentas aqui. As pessoas perguntam, mas da onde são essas técnicas? Eu uso várias técnicas, mas sempre focado na programação neurolinguística para tentar reprogramar o seu subconsciente, sempre focado na Gestalt, sempre focado no aprendizado acelerado do psiquiatra búlgaro George Lozanov, e nós vamos passar outras ferramentas, é claro, de técnicas, para que você consiga vencer esse medo, ok? Então vamos lá? Coloca aí para nós na tela cheia. Olha aí a comunicação. Muitas vezes as pessoas entendem e pensam que o que eu vou falar
é muito importante. E na verdade não. O que eu falo não é muito importante. As minhas palavras, elas têm um percentual muito pequeno. Dá uma olhada aí, 7% só que são as palavras. O tom de voz, 38%. E a fisiologia, 55%. E as pessoas só se preocupam com as palavras. Não é verdade? Volta aqui para mim. Então, peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou fazer um discurso. Eu sou orador de uma turma de formandos da graduação, do mestrado, do doutorado, e eu vou escrever. Sou paraninfo de uma turma, eu vou escrever o meu discurso, vou trazer papéis para poder colocar assim na tribuna, no púlpito, para poder ler. Ótimo. O que você vai colocar ali? As suas palavras. Mas muito mais do que isso, o que vai dar a credibilidade do que você está lendo é o que? A fisiologia, que chega a próximo de 55%. Você sabe o que é isso? E outra, o tom de voz, a energia, o jeito que você fala, como que você se comunica, sua expressão facial, as suas gesticulações, porque as pessoas estão te assistindo. Mesmo até, preste atenção no que eu vou dizer aqui, até mesmo no rádio, onde não se tem a imagem, do jeito que você fala, a entonação da sua voz tem uma potência de alertar as pessoas que estão dentro de um veículo, por exemplo, escutando um rádio. Quer ver uma coisa? Você está lá com uma música ambiente, você está dirigindo e você está até conversando com a pessoa que está ao seu lado, de repente entra um locutor, coloca uma música diferente daquela, em ritmo diferente. Se a música era lenta, ele põe um ritmo mais forte. Se a música era no ritmo mais forte, ele coloca uma música lenta. E ele diz assim: atenção motorista, você que está na estrada... E ele fala exatamente a que você está. Não vai chamar a sua atenção, porque o tom de voz mudou e ele se relacionou com você. Ele criou um link, porque você estava naquela estrada que ele está citando. Então, olha só a importância disso. Eu quero que você entenda como as pessoas te julgam. Isso mesmo, como que as pessoas te julgam? Coloca aí na tela cheia para nós. Você é julgado pelo que você faz, pela sua aparência, pelo que você diz e pelo jeito que você diz o que você diz. Vamos ver cada um deles? Volta aqui. Você é julgado pelo que você faz. Você sabia disso? Você está num evento social. Está lá num coquetel deste evento e conhece uma pessoa, um profissional, é apresentado para você. Se você na apresentação não já é falado o que você faz, em questões ali de minutos, às vezes nas primeiras conversas, você já vai até afirmar. Se é um evento, por exemplo, de advogados, o senhor é advogado? A senhora é advogada? Porque você quer saber com quem está falando, com qual profissional você está falando. Isso é muito importante, você saber valorar aquilo que você fala. Você tem que dar valor a qualquer profissão. Você sabia disso? Eu gosto muito de um exemplo do professor Laí Ribeiro, quando ele fala de dois pedreiros construindo lá, mas pode ser qualquer profissão. Mas ele diz assim, olha, ele pergunta para um pedreiro, o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo esse muro aqui, colocando
um tijolo em cima do outro, fazendo essa parede. Eu sou pedreiro. Ah, tá. Aí ele chega para o outro, que está na mesma obra, no mesmo muro. O que você faz? Eu estou construindo uma catedral, aonde as pessoas vão se casar, aonde haverá cultos, aonde haverá homenagem a Deus. Será uma catedral que ficará para a história pela sua beleza e pela sua representação. Eu sou pedreiro. Então, note que eles estavam fazendo a mesma coisa, mas quando um falou, ele deu valor àquilo que ele faz. É diferente do primeiro. Então, quando você for falar o que você faz, primeiro, se você vai para uma palestra, aí é diferente. Você não deve ler o seu currículo. Alguém deve ler o currículo para você. Porque senão fica um negócio pedante, arrogante, de você falar, eu sou isso, eu sou aquilo, conhece o Mar Morto, fui eu que eu matei, eu que fiz a lei da gravidade. Para, isso não deve ser feito. E outro, o que se fala no resumo de um currículo? Aquilo que tem a ver com o que eu vou falar. Então, a pessoa pode ter várias especializações. Agora, não adianta eu falar especializações que não tem nada a ver com aquele tipo de palestra que eu vou ministrar. Vamos imaginar que o indivíduo é engenheiro e advogado, mas ele vai dar uma palestra sobre construção civil. Então, ele pode até falar que também é advogado, mas para por aí. Não, ele é advogado, tem especialização em direito processual penal, ele é mestre, ele é doutor, mas e do outro? Do outro assunto do qual aquele profissional vai falar. O que o qualifica a falar? Ok? Então, isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho exatos 28, vou completar agora no início do ano, 29 anos ensinando pessoas numa sala de aula. 16 anos como palestrante motivacional e de desenvolvimento humano. Então, aquilo que eu vou fazer, eu tenho condição de passar para as pessoas, não só o que eu li nos livros, mas sim uma experiência de vida. E isso é muito importante para trazer credibilidade. Então lembre-se, você é julgado pelo que você faz. Agora, você também é julgado pela sua aparência. A aparência é importante, professor? Sim, mas não o modo pelo que você se veste. Então preste atenção. Aqui, por exemplo, eu estou num estúdio maravilhoso da Faculdade Legale, com o técnico aqui e diretor Guto, fazendo um trabalho maravilhoso aqui, gravando nesse estúdio, com câmeras de última geração, equipamentos, muito legal, muito bacana. Mas qual é a aparência daquele que vai falar em público? Depende. Ah, sempre paletó e gravata? Não. Por quê? Existe uma questão que é a sintonia, que a PNL chama-se de rapport, ou rapport. O que é isso? É a sintonia entre a pessoa que fala e a pessoa que ouve. Se você quer jogar no Flamengo, você não pode chegar lá para fazer um teste com a camisa do Corinthians. Você quer servir exército, você vai chegar lá vestido de marinheiro? Então, como que eu devo me apresentar? Veja bem, imagine só, você que é advogado, você é convidado para falar de noções de direito trabalhista, por exemplo, para a galera do skate. Então vai ter lá, você vai num parque, numa pista de skate, e vai ter lá 200 skatistas para te ouvir.
que vai falar lá de direitos trabalhistas. Estou dando um exemplo de direito trabalhista, mas pode ser qualquer assunto. De economia, de política, de direito penal, ou até mesmo para falar de skate. Vou dar uma palestra. Como é que eu vou nessa palestra no ambiente do skatista? Eu vou chegar lá de paletó e gravata? Se puder, vá parecendo com eles. Chegue lá de bermudão, boné de aba reta, não é isso? E se souber andar de skate, chegue com um. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, pô, ó, chegou um dos nossos. Então, você começa a falar, as pessoas começam a te ouvir. Agora você vai para uma área que você não conhece para falar de um assunto que você conhece. E você já chega lá totalmente diferente. Você é advogado de uma multinacional, o patrão está desesperado porque vai ter uma greve. Você é advogado. E ele fala para você assim, por favor, vá lá e fale lá com o chão de fábrica, lá no sindicato, vê se você consegue um acordo para que eles não entrem em greve. Você vai chegar lá de Rolex, de terno Armani, de gravata italiana, num carro importado com motorista. Você deixa o Rolex em casa, abre sua camisa até o terceiro botão, chega lá, já cumprimenta os caras, você tem que falar na linguagem deles. Porque você é julgado pelo que você faz, mas você é julgado pela sua aparência. Terceiro, você é julgado pelo que você diz. Qual é a linguagem correta para falar para um público? Se é uma sala de aula, como que eu devo utilizar a minha fala? Eu vejo muitos professores que têm estilo próprio. Eu não estou entrando na questão do estilo. Estilo é uma coisa. Mas o que eu devo falar? Primeiro, você tem que ter a ética com você. Antes de você ter ética com os outros, que ética é uma questão de grupo, você deve ter a sua moral. O que você deve falar? O que você não deve falar? Eu já fui questionado, professor, posso falar impropérios, palavras de baixo calão, chamados palavrões em sala de aula? Eu não recomendo, mas conheço grandes oradores, pessoas que arrastam multidões para suas palestras, que falam. E as pessoas vão lá. Provavelmente ele não deve agradar todo mundo, porque é impossível agradar toda a plateia. Mas o assunto agrada o que passa por cima daquilo que ele faz. O que ele está sendo ali? Autêntico. Autenticidade. Então, é uma questão que você que deve analisar. Então, você é julgado pelo que você faz, pela sua aparência, e é julgado pelo que você diz. Mas muito mais, você é julgado pelo jeito que você diz o que você diz. Vou repetir. Você é julgado pelo jeito que você diz o que você diz. Eu poderia escrever uma frase aqui e falar para você que essa frase tem um monte de sentido. Eu não disse que aquele advogado iria perder o prazo. Vou repetir a frase para você gravar aí. Eu não disse que aquele advogado iria perder o prazo. Então é uma frase. Agora, se eu der ênfase, gesticular, mudar a expressão, muda o sentido. Olha só, eu não disse que aquele advogado ia perder o prazo. O que você disse então? Olha só, eu não disse que aquele advogado ia perder o prazo. Tá, então o que você disse? Agora olha só, eu não disse que aquele advogado ia perder o prazo. Então, mas quem que vai perder o prazo? Eu não disse que aquele advogado ia perder o prazo.
Então, se não é advogado que perdeu o prazo, quem que perdeu? Eu não disse que aquele advogado ia perder o prazo. Ele perdeu o quê, então? Então, nota, quando eu dou ênfase a uma das palavras, o sentido muda completamente. E as pessoas se relacionam só com palavras? Só com palavras é quando você está com texto. Agora, quando você coloca o texto para sair da boca de alguém, pode mudar todo o sentido. Por isso eu sempre oriento, uma questão até prática aí para grandes advogados, que é você tomar muito cuidado com o que você escreve e você ler aquilo que você escreve. O sentido é você que está dando. É interessante que antes de você encaminhar qualquer documento, qualquer petição, qualquer defesa, qualquer contestação, você passar para um amigo, um colega do seu escritório ler. Porque ao ler, ele vai falar, pô, o que você quis dizer com isso aqui? Por exemplo, eu sou orientador em mestrado e em doutorado há algum tempo. Inclusive, eu estou orientando um. Então, ele me manda lá os capítulos, eu falo, o que você está querendo dizer com isso? Aí ele fala o que ele quer dizer. Eu falo, olha, não está escrito isso aqui. Não, mas está, olha, mude isso, porque os outros professores da sua banca, doutorado são 5, pode ser que não entenda isso que você está querendo dizer. Então é interessante que você mude isso. Essa é uma das funções de um orientador de tese de doutorado. Então, note que você precisa entender que muitas vezes você é julgado pelo que você diz, mas você também é julgado pelo jeito que você diz aquilo que você diz. Beleza? Vamos continuar? Põe na tela aí, cheia, o próximo slide. Existem 3 níveis de comunicação. A primeira, boca-ouvido, cérebro-cérebro. A segunda, e coração-coração, a terceira. Volta para mim aqui. Isso. Boca-ouvido é aquela comunicação do dia a dia. A natureza fez os nossos ouvidos assim, ó. Na mesma linha, entra por aqui, sai por aqui, você não grava nada. Se você não estiver prestando atenção, não tiver interesse naquilo que se está falando, você não vai saber, depois de segundos, o que se foi falado. Existe até aquelas pessoas que dizem assim, ó, professor, eu sou péssimo, ruim para guardar nomes. Eu falo, é? Ah, eu tenho uma péssima memória para gravar nomes. Eu queria ser como o professor que numa sala de aula, no segundo dia, ele já sabe o nome de todos os alunos. Primeiro, você precisa ouvir o nome. Segundo, você precisa falar o nome da pessoa. Terceiro, associar aquele nome ou com alguma situação, ou com alguém que você conhece, ou criar uma situação que vincule a lembrança daquele rosto daquela pessoa com o seu respectivo nome. Porque as pessoas colocam culpa na memória, aquilo que não chegou na memória. Então você primeiro precisa levar o nome à sua memória. Então a pessoa fala, qual que é o seu nome? Ah, o meu nome é Pedro. Então você tem algum parente que chama Pedro, você já associa. Não tem, vai buscar o apóstolo Pedro da Bíblia. Ou seja, você precisa fazer uma associação. Aquela face com uma outra pessoa que você conhece que vai chamar aquele nome. Então, aí você sai da comunicação boca-ouvido e já entra na comunicação cérebro-cérebro. Se você vai ter uma afetividade, vamos imaginar que você é uma pessoa solteira e você está flertando lá com uma outra pessoa e você se aproxima dessa pessoa, pergunta o nome.
pelo interesse que você tem em se relacionar, eu tenho certeza que até o número do telefone, se a pessoa falar uma única vez, você já vai memorizar. Então, por quê? Aí já saiu, aí entrou na comunicação coração, porque você colocou o quê? Sentimento, emoção nesta relação. E como é que faz para a gente colocar isso com os alunos? Fazer com que os alunos pelo menos tenham uma vibração, uma sintonia cérebro-cérebro. É isso que nós vamos fazer aqui. É lógico, se o carinho for além, se a emoção, se o sentimento for além, você vai ser chamado para ser paraninfo da turma, você vai ser chamado para ser lá um representante da turma, e aí você vai estar no nível coração. Vamos para ver como é que a gente faz tudo isso, como é que a gente chega lá? A primeira coisa é perder o medo. Perder o medo. Aquilo que eu chamei de controle, como é que você controla para o medo ir saindo da sua vida e você ter o controle sobre ele? Vamos lá? Coloque aí tela cheia para nós. 10 dicas para você vencer o medo. A primeira delas é o óbvio. Procure dominar o assunto e a matéria. Não saber o que vai falar gera insegurança e nervosismo. Falar de improviso requer experiência. Volta aqui para mim. Você vai falar numa palestra. Ah, mas eu sei o que eu vou falar, eu não vou escrever 30 laudas, eu vou falar lá 40 minutos. Se eu for escrever tudo o que eu vou falar, eu vou te dizer uma coisa, vou te confessar uma coisa. Eu já dei aula para alguns cursos preparatórios, que a aula tinha que ser preparada inclusive do jeito que você fala. Porque ele precisava de uma prévia aprovação da diretoria daquele estabelecimento. E aí, aonde está a câmera, tinha um teleprompter que ia passando aquilo que eu escrevi. Se você não sabe, isso nos telejornais é o que acontece. A pessoa dá o jeitão dela, mas vai passando lá o que ela tem que falar. Então, a expressão, a entonação, a credibilidade do jeito que a pessoa fala, a brabeza ou a mansidão, isso daí é a pessoa, é aquele que está falando. Mas está passando lá. E aí, você tinha que colocar aquelas situações de exemplos, de uma fala coloquial. É muito difícil você escrever essa questão bem coloquial. Então, era muito difícil você gravar, porque você praticamente estava escrevendo um livro ali. Depois era só fazer a adaptação, colocar ali um português mais formal e você teria uma obra. Mas era muito difícil. Se você está no começo e vai fazer um discurso de paraninfo, de representante de turma, aí eu oriento que você escreva. Até porque você vai ter tempo. Então, você tem que calcular esse tempo. E aí, ao calcular o tempo, você tem que cortar alguma coisa ou colocar outros exemplos. Isso é muito importante. Agora, não, eu vou dar uma aula, professor, e eu posso dosar o tempo com exercícios que eu aprendi, inclusive, com o senhor. Eu falo, está certíssimo. Eu falo assim, você vai usar o audiovisual? Vou. Ah, então como é que eu uso o audiovisual? Com tópicos, com assuntos. Porque, mas lá não tem nada disso. Lá vai ter um flip chart, aquele papel que a gente passa assim. Não tem nem quadro. Tudo bem, você vai fazer num papelzinho uma lembrança para você dos tópicos. Só dos tópicos. Ah, mas eu sei de cor. Tudo bem, é para mais. Ah, mas não parece, professor, que a gente não domina o assunto? Você acredita que até pouco tempo tinha pessoas que falavam assim, não, eu não vou fazer slide não, porque parece que você não sabe o que você está falando.
Lê do engano. Não tem nada a ver. A comunicação precisa também atingir os visuais. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então você precisa entrar nos 3 canais cognitivos, tanto no auditivo, como no visual ou como no sinestésico, ok? Então prepare sim aquilo que você vai falar, se necessário escreva todo o discurso conforme for o caso, ou pelo menos os tópicos, ok? Coloca a tela cheia aí para nós. Respire fundo. Esfregue uma mão na outra antes de entrar na sala ou na tribuna. Volta aqui para mim. Respirar. É muito bom. Você sabia que antes de você chorar, você respirou quando você nasceu? E qual é o tipo de respiração antes de entrar num local que eu posso ficar nervoso? Você pode não conhecer o yoga, mas você pode fazer uma respiração segurando até 4. Então você inspira, conta 1, 2, 3, 4. Segura, conta 1, 2, 3, 4 e solta. Expira, contando também 1, 2, 3, 4. E faz isso mais do que 4 vezes. 4 está bom. Você faz essa respiração. Então, inspira. Segura. Expira. Faz isso. Isso tem uma fisiologia, tem uma química, né? Liberação de hormônio, você pode até pesquisar, não temos tempo para explicar isso aqui. Mas é muito importante você fazer isso. Aí as mãos, é simpatia, professor? Não, não é simpatia. Nossas mãos, elas, desde a nossa tenra idade, aprendeu a segurar. Para isso foi feito as mãos. E note que o verbo segurar é o mesmo que dá a forma à palavra segurança. E quando você vai falar em público, você vai ser um orador, você precisa e busca o quê? Segurança. Então existe uma mensagem para o seu subconsciente. Eu estou seguro comigo mesmo. Por isso que é uma mão na outra. E essa sinestesia que você já mentaliza depois de respirar o seu sucesso naquela apresentação será maravilhosa. Você fecha os olhos, faz aquele exercício de respiração, esfrega uma mão à outra e entra na tribuna para triunfar. Entendeu? Então isso, existe uma fisiologia ligada a isso, é muito importante. Não esqueça disso. Isso não serve só para falar em público, não. Você vai enfrentar uma situação emocional, você vai pedir aumento para o seu chefe, então você já está lá tenso pelo não. O não você já tem, né? Porque se você não pedir, então você chega, respira e entra e explica para ele que você aumentou a sua capacidade produtiva, que você veste a camisa da empresa, que você pode dar ainda muito mais por aquela organização. E depois você fala, por isso eu estou aqui, para ver se o senhor pode aumentar os meus vencimentos. Ou seja, você entrega primeiro aquilo que você tem de melhor, promete uma melhoria na sua produtividade e aí você faz o pedido. Então, eu estou te dando exemplos aqui exatamente de coisas muito importantes do seu cotidiano, do seu dia a dia. 3. Tela cheia, procure conhecer detalhes do evento. Quem será a sua plateia? E qual o nível de conhecimento que ela terá do tema? Então, volta aqui. Você vai dar uma aula de direito. Para quem? Para alunos de graduação? Para alunos de mestrado? Para alunos de doutorado? Então, cuidado.
Se você vai falar de algo muito básico, você pode causar um desconforto na sua plateia. Então prepare aquilo que você vai falar, óbvio, mas também saiba o nível para quem você vai falar. Você não vai falar, por exemplo, de direito trabalhista para a Associação das Empregadas Domésticas. E você vai chegar falando lá em termos jurídicos. As pessoas não vão entender. Você vai fazer piada de empregada doméstica para ofender a classe? Lógico que não. Então você tem que conhecer a sua plateia, conhecer o seu público, para você melhorar a sua qualidade, melhorar o seu desenvolvimento ali na sua palestra, na sua aula. 4. Parece bobagem, coloca a tela cheia aí para nós. Chegue com antecedência no local, mesmo sabendo onde fica. Volta aqui para mim. Ah, não, eu já sei onde fica. Chega atrasado. As pessoas ficam lá olhando no relógio toda hora para você. Puxa vida, então vamos caprichar, vamos chegar no horário, cumprimentar as pessoas. Você quer ver a próxima? Olha só como isso é importante. 5. Conheça o caminho da tribuna ou da sala e teste os equipamentos. Conheça os técnicos. Seja simpático. Todos são importantes e não use o que desconhece. Volta aqui para mim. Professor, eu não entendi. Como é que eu não vou usar o que eu desconheço? Eu não entendi isso. Por exemplo, equipamentos. Ó, tem um pincel novo aqui, tem um equipamento novo aqui. Não, eu quero usar aquilo que eu conheço. Senão pode ser que não dê certo. Quando você depende de tecnologia, você tem que ter um plano B. Você tem que ter um plano B. Imagine só, você liga para o lugar, ó, vai ter aí... Tem como passar slides, tem aí o PowerPoint, tem o Prezi, tem. Aí chego lá, dá uma pane, sei lá, queima o equipamento e o segundo equipamento começa a demorar. Você tem que começar a falar. Tem como falar? Tem. Você preparou uma aula para usar, mas se não tiver o PowerPoint eu não vou dar aula. Prepare um plano B, mas... O que é importante? Você conhecer os técnicos, respeitar as pessoas, saber como usa o equipamento. Por isso que é importante, o número 4 se relaciona com o número 5. Você chega com antecedência, aí você tem condição de saber tudo isso. Como que vai utilizar, ver se o microfone está bom, qual microfone que você gosta. Então isso é muito importante, beleza? Vamos para a dica número 6? Coloca aí tela cheia para nós. Organize o que você pretende falar em tópicos, e isso facilita o quê? A concatenação das ideias. Então essa organização é importante para você não se perder. E isto, por incrível que pareça, faz com que você controle o medo. Porque você sabe o que você vai falar. Você não chega lá, o cara fala assim, ó, eu vou fazer perguntas, é como o cara que vai para o exame oral. O cara se prepara, certo? Ele está dominando, já chegou. Quem chega em exames orais é porque está preparado. Desculpe, pode ser que ele não esteja preparado para o exame oral, mas preparado de conhecimento, ele já provou nas provas anteriores. Geralmente são 3 fases até você chegar aí no exame oral. Então o cara está preparado. Aí ele tem que se preparar para essa prova. E aí é um pouquinho mais difícil do que você falar numa palestra, numa sala de aula. Por quê? Você não sabe o que as pessoas vão te perguntar. Então aí é uma grande diferença. Mas quando você vai para uma palestra, o que você precisa fazer? Organizar aquilo que você vai falar. Em tópicos, em itens, subitens, exemplos. Eu sempre digo o seguinte, o controle do tempo se dá pelos exemplos. Eu estou com tempo, coloque mais exemplos. Está acabando o tempo, tira os exemplos. É assim que você deve controlar o tempo. Beleza? Vamos para a dica número 7. Coloque aí tela cheia para nós. Aquela foto que aparece lá, o natural de Salvador sentado, o policial apontando aí a arma. Encare o medo como algo natural, tente manter a calma, mentalize que nada vai
atingir ou abalar o seu sucesso. Eu quero dizer o seguinte para você, o importante desse tópico e desse slide que eu estou te projetando, volte aqui para mim, é a mentalização do sucesso. Isso mesmo. Você vai falar amanhã, você vai falar depois da manhã. Sempre antes de você dormir, sempre quando você pensar naquele evento, mentalize as pessoas te aplaudindo, mentalize as pessoas te cumprimentando, mentalize você terminando aquela palestra feliz, porque isso vai gerar uma segurança para você, isso vai fazer com que as coisas aconteçam, que o universo conspire para o seu sucesso. A mentalização, tudo inicia aqui. Esse telefone que você usa, esse computador que você está usando para me assistir, nasceu na cabeça de alguém. Você sabia disso? Alguém projetou isso primeiro aqui. E depois foi para um papel, depois foi para um projeto, depois foi para uma linha de montagem, os primeiros testes, corrige aqui, corrige lá, mas sempre, onde começa? Aqui. Então mentalize o seu sucesso, acredite no seu potencial. Eu acredito. Por que você não acredita? Você sempre coloca as suas barreiras. Tem gente que me fala assim, professor, é impossível, eu nunca vou ser um orador. O impossível não é um fato, o impossível é uma opinião. Se você tem essa opinião, desculpe, você já está vencido. Agora, se você fala, não, eu vou conseguir, eu vou fazer sucesso como palestrante, como orador, você já deu o primeiro passo, acreditar. Então é isso que eu quero dizer para você. Não deixe que opiniões negativas te abalem. Aquelas pessoas que são negativas, inclusive se afaste delas. Pessoas que te puxam para baixo, se afaste delas. Você diz assim, você pega aquela imposição, você não vai conseguir, agora que eu vou, porque você está falando isso. Você entendeu a diferença? Vamos para a dica número 8. Não use palavras difíceis ou que não façam parte do seu cotidiano. Não queira ser o famoso, Odorico Paraguaçu. O bom orador deve se fazer entender. Então, qual é a importância? Volta aqui para mim. A importância é que as pessoas me entendam. Então, eu não preciso ser erudito, usar palavras difíceis. Não. É lógico, eu vou respeitar o nível da plateia. Se é um nível elevado, eu posso usar uma expressão em latim de conhecimento de todos? Claro, não tem problema nenhum. Agora, se eu vou falar, como eu dei o exemplo, para pessoas que não têm sequer o ensino médio, pessoas que têm o ensino fundamental incompleto, então eu tenho que falar numa linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia. Mas eu vou falar essa linguagem aí, professor, que isso? Eu vou falar gíria, que isso? Não. Lembre-se de um detalhe, você tem que se fazer entender. O objetivo é a comunicação. E não aquele bloqueio, olha, o cara, aquele negócio de discurso de político de antigamente. Nossa, ele falou bonito, eu não entendi nada, mas ele falou bonito. Isso não é bom. Isso não se faz parte de um bom orador. Vamos para a dica número 9? Puxa a tela cheia aí para nós. Não encare a plateia como sua inimiga, as pessoas são apenas ouvintes. Palestras, aulas, exposições ou painéis não são lutas. Volta aqui. Porque tem professor que quer entrar numa sala de aula já chutando lata, já brigando com o aluno, dizendo assim, não, você está querendo me tumultuar minha aula, essa pergunta não tem nada a ver, isso não deve ser feito.
Se é uma multidão, a pessoa vai fazer uma pergunta, vou levar lá o microfone para ela fazer uma pergunta, ouça. Depois repita a pergunta. Isso serve para duas coisas, você repetir a pergunta que foi feita. Primeiro, para você ganhar tempo para ir formulando a resposta. Segundo, para que as pessoas que não ouviram e não estão prestando atenção, porque ele é um igual, né? Ele é também plateia, preste atenção na pergunta, porque agora o palestrante está respondendo aquela pergunta. Então isso é muito importante. E não encarar, né? As pessoas estão ali para te ouvir. Mas professor, a gente sabe que tem gente que gosta de tumultuar. Você pode ter um inimigo infiltrado lá, é verdade? Sim, é verdade. Mas o que eu quero dizer para você é que você está no domínio. Você está no controle e nada vai te abalar. Vamos para a última dica para vencer o medo? Coloca a tela cheia aí para nós. Pratique o falar em público. Conte piadas quando houver. Seja voluntário em aniversários, batizados, formaturas, até velório. Faleceu um amigo seu, fale. Você pode falar das pessoas, elogiar as pessoas, falar bem das pessoas. Utilize a oportunidade que a vida te dá. Falar é o que diferencia nós humanos de outros animais. Pense nisso, entenda isso e você será um orador, um palestrante, um professor de grande sucesso. Estamos terminando aqui o primeiro bloco, o primeiro módulo, e eu espero que você tenha gostado. Por isso, eu também te espero no segundo módulo, onde nós vamos falar de coisas importantes, de coisas legais para você. Eu sou Legale. E você?